Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou estar trazendo aí o vídeo do canal do Só para Animes, a perda de um grande amigo e o sofrimento de Feldway, o resumo do volume 20 da Light 9 de Tensura. Finalmente chegou. Nossa, faz um bom tempo que eu tinha visto o resumo do volume 19 do Tensura. E meu Deus, eu fiquei hypado pra continuar logo, só que não, não tinha uma data, tipo, eu não sabia quando que ia lançar o resumo do volume 20. Então eu fiquei, tipo, no aguardo, tipo, só na expectativa pra ver quando ia lançar. Mas demorou um tempinho aí, hein? Caraca, desde o volume 19. Mas pelo menos lançou. Então vamos estar trazendo aí agora esse resumo que parece que deve estar incrível, né? Eu tava vendo nos comentários de vocês inscritos aí, vocês estavam falando bastante. Então bora ver aí como que tá realmente esse volume, cara. Que a gente fica com o hype lá em cima. Então bora lá. E aí, pessoal, hoje eu tô retornando com o resumo do volume 20 da Light Novel de Tensei Shitara Slime. Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Só para Animes. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Imediatamente após a sua derrota para Rudra, Fedway ordenou que Mike, que estava de prontidão, em caso de emergência, retornasse ao Palácio da Estrela Celestial. O rosto de Fedway se contorceu em humilhação enquanto ele gritava sem trocar seu manto manchado de sangue. Ele se perguntava que tipo de herói era o Rudra, que não pôde proteger Veldonava. Esse era o verdadeiro sentimento de Fedway, o que deixou furioso do fundo do coração. Ele sabia que Rudra era forte, mas não esperava que pudesse vencê-lo com a sua guarda do castelo. A guarda do castelo foi inesperada demais até para Fedway. Mesmo que ele não tivesse sido tão cauteloso, teria sido uma razão suficiente para ele escolher recuar. Fedway entende que isso não é uma vergonha, mas ainda é incapaz de controlar a raiva que está brotando dentro dele. Não é uma derrota decisiva, embora seja abominável ao dizer isso a si mesmo. Fedway tentou recuperar a compostura. Especificamente, ele esqueceu sua própria derrota e concentrou sua atenção na situação de guerra dos outros. Como resultado, ele ficou chocado com uma reviravolta inesperada. Sua maior preocupação era o Lorde Demônio Rímuro, e ao enviar o pensamento de comunicação para Mikael, ele não teve uma resposta. Mikael e Fedway são a mesma pessoa porque compartilham a mesma autoridade. Não importa quão distantes estejam, mesmo que existam em dimensões diferentes, sua intenção compartilhada nunca deve ser quebrada. O único caso em que isso é possível é quando um deles está em uma situação crítica, onde o outro é incapaz de responder. Ainda assim, ao contrário de Fedway, Mikael é uma existência paralela. Então, ele deve ser capaz de se reviver de qualquer situação. Mas não havia motivos para tentar. O Lorde Demônio Rimuru não sabe da existência do mundo suspenso. Em outras palavras, o plano foi realizado quando eles atraíram Leon para a isca. Mas mesmo assim, o coração de Fedway se encheu de uma má premonição. Mas de repente, ele sentiu o poder de Mikael dentro dele. No entanto, a vontade de Mikael não existia lá. O que significava era a morte de Mikael. Fedway estava tão perturbado que não teve tempo para tentar consertar sua situação. Mikael foi o primeiro amigo que ele fez. Ao contrário de Zalário e Fê, Mikael foi o primeiro amigo que ele se sentiu permitir ser aberto sobre seus verdadeiros sentimentos. O cauteloso Fedway havia priorizado a segurança de Mikael, tomando 10, 20 ou até mais preocupações, até sentir que era absolutamente seguro. E, no entanto, não há sinal do renascimento de Mikael. A habilidade suprema Rei da Justiça Mikael não havia desaparecido, e havia um sinal de que Manas havia retornado. No entanto, não havia um ego, embora haja uma resposta quando solicitado. Era meramente o poder de controlar o Rei da Justiça Mikael em sua forma completa. Era uma existência
fundamentalmente diferente de Mikael, amigo de Fedway, que desejava reviver Veldanava por vontade própria. Fedway não teve escolha a não ser admitir que seu amigo Mikael havia desaparecido completamente. E ele se perguntava o porquê. Ele estava chocado com um evento inacreditável e se lembrou do último desejo de Mikael, que se tornou realidade. Fedway não entende nada disso, mas se sente um pouco melhor agora que sabe que Mikael não desapareceu de dor e que sua vontade tinha sentido e a sua vida também. Ao mesmo tempo, porém, ele não pôde deixar de sentir ciúmes. Não é justo ele ficar satisfeito consigo mesmo e o deixar para trás. Fedway agora estava sozinho. Como chefe dos 7 anjos primordiais, ele era o líder do grupo e todas as responsabilidades caíram sobre seus ombros. Todas as decisões foram deixadas à vontade de Fedway, sem a possibilidade de consultar ninguém. Quando Veldanava saiu, não havia como escapar da pressão. Para consternação de todos, Fedway permaneceu na vanguarda como líder. Era inevitável que Fedway, que tomava todas as decisões por vontade própria, estivesse em descompasso com seus colegas. Era a culpa de Fedway não se importar com o que os seus colegas pensavam. O acúmulo de tal situação levou à discórdia e, sem que Fedway soubesse, as rodas do grupo gradualmente se deslocaram. Como resultado, eles se tornaram um grupo que carece de coesão. Fen também é seu amigo, mas não confiava nele o suficiente para mostrar sua fraqueza. Afinal, não havia ninguém, nem mesmo uma pessoa em todo o mundo que pudesse entender Fedway e curar seu coração. Foi quando o Mikael apareceu, como um camarada com o mesmo objetivo em mente, como um amigo que podia se entender. Era uma alegria que ele nunca tinha experimentado antes. Mikael havia se tornado tão importante para Fedway quanto Veldanava. Mas a realidade era cruel. O amigo que ele finalmente fez desapareceu, deixando Fedway para trás. Aí Pela complica a primeira vez história, em hein? sua vida, Aí complica. Fedway estava de mau humor, imaginando o que fazer. O Vega mandou os generais pararem de ficar tão triste e mandou eles falarem o que eles tinham que fazer. A Mai, que sabia como o Fedway estava se sentindo, ficou calada. Então, o Fedway ficou ofendido e olhou para o Vega. Ele tentou calar o Vega, mas o Vega não leu a situação e falou o seguinte: Mikael perdeu depois dele ser tão arrogante. Que pena. O que foi o suficiente para Fedway ficar furioso, e com isso ele atacou o Vega com um ataque agressivo e feroz. Havia uma lacuna de força entre Fedway e Vega que não podia ser preenchida. No entanto, Vega não se calou, mesmo depois de perceber isso. Então, ele disse para os generais: Generais, vocês estão dizendo que eu estou errado. Mikael perdeu porque era fraco. É o mundo dos fracos e dos fortes. E não há justiça. Caraca, olha isso que o cara falou, mano, no meio do... Eu estou certo. Nossa. Suas palavras podem Na soar hora já como deve ter... incitamento, mas esta é a verdadeira intenção e princípio de Vega. Mas Fedway não queria concordar com as palavras de Vega e continuou a bater nele, para ele se calar. Mas Vega não se calou. Ele ainda falou que o Fedway não ficou triste quando o Corno morreu ou quando ele comeu Oria e Arius. E isso foi porque o Fedway achou que o Vega estava certo. Ele estava certo. Fedway não ficou triste ao saber da morte de Corno. Ele estava mais descontente com o fracasso da missão e estava ocupado pensando na próxima melhor coisa. Como ele tinha essa atitude em relação aos seus antigos colegas, Oria e Arius, que ele considerava nada mais que peões, não passava de insignificantes. Quando soube que Vega os havia comido, sentiu apenas mecanicamente que não era um desperdício
se tivesse levado ao aprimoramento de Vega. Fedway ficou um pouco chateado quando percebeu como estava se sentindo. Sem deixá-lo saber disso, ele aumentou sua pressão sobre Vega e Vega gritou para Fedway que eles têm um propósito maior e sacrificaremos o que for preciso para alcançá-lo. Vega ainda citou o Yuki e que ele era seu chefe e que Yuki não conseguiria dominar o mundo com um poder tão pequeno, mas mesmo assim ele ainda coçaria a cabeça de Yuki. Ele quis tirar o sarro de Yuki quando soube que ele estava sendo manipulado, mas parece que ele percebeu instintivamente que Yuki não estava sendo manipulado e ficou feliz por não ter se empolgado com Yuki e lamentou a impermanência do mundo quando soube que ele foi morto por Jarryu e afirmou que poder é justiça. Para Vega, o Mikael derrotado é inútil. Era difícil entender que Fedway, que era muito mais forte que Vega, estava lamentando pelos perdedores e disse que os generais são fortes. Mesmo Jarryu, que derrotou Yuki, não é tão forte quanto eles. E Velzado é um monstro, mas ele acha que eles são ainda melhores que ela. Fedway, então, cara, esse daí é monstruoso, agora mano. em diante ele seria o rei no lugar de Mikael e jurou a ele que defenderia o trono até que Veldanava seja revivido. Fedway sempre esteve sob o controle de Mikael. Ele havia mantido seu verdadeiro corpo escondido para não atrair a atenção, mas agora não tinha motivos para mantê-lo fora de vista. Agora era a hora de fixar residência no corpo que estava escondido num outro mundo e libertar tudo, a fim de aproveitar totalmente o poder que Mikael havia o deixado. Já faz muito tempo desde que ele revelou seu verdadeiro eu. Fedway, o primeiro a ser criado por Veldanava, parecia muito com seu criador, enquanto Veldanava tinha longos cabelos negros que continham o brilho das estrelas, como o próprio mundo. Fedway tinha longos cabelos brancos prateados que representavam a luz brilhante. Seus olhos semicerrados são frios e brilhantes como estrelas azuis. Seria mais correto chamá-los de divinos do que belos. E em seus olhos havia uma vontade de aço cheia de determinação. Era uma mentira que ele parecia uma boneca um tanto falsa. Seu gênero parece masculino e feminino como antes, mas isso é porque eles são muito bonitos. Todos os poderes que Mikael havia reunido também em Fedway. Sob o controle de Manas Mikael havia o Rei do Conhecimento Rafael, Rei da Aliança Uriel e Rei da Esperança Sariel. E os poderes associados a eles ainda estão vivos e bem na forma de informações. Além disso, os fatores de Velzado e Velgrade, as duas dragões verdadeiros, tornaram-se carne e sangue. Em termos de força, Fedway agora é mais substancial que nunca. Ele se tornou um monstro. Fedway irradiava uma energia tão forte. Ele não era mais a mesma pessoa de antes e falou que tudo isso é graças ao Vega. Vega sorriu um pouco envergonhado, mas ele rapidamente consertou e acrescentou com sua habitual expressão mal-humorada. Não se esqueça, eu estou sempre atrás de você. Você não é páreo para mim agora. Então eu vou te seguir, mas se você mostrar alguma fraqueza, eu vou te comer. Sem dúvida. Isso é um disfarce para seu constrangimento, mas também é a verdadeira intenção de Vega. Sabendo disso, Fedway acenou com a cabeça alegremente. Fedway sorriu com uma atmosfera assustadora que era diferente do passado. E essa só foi a primeira parte do resumo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de deixar o seu
Caraca, hein, mano. Tipo, primeira parte já achei topzera, hein, cara. Tipo, foi mais mais um debate, né, por assim dizer. Tipo, mais conversação, não teve luta nem nada. Foi explicando sobre algumas coisinhas, né, do Mikael, tudo. O Vega, tipo, um personagem monstruoso, né, cara. O cara não liga pra ninguém, basicamente, né, cara. É igual ele disse, né. Força, basicamente, é tudo. E o Felder, caraca, mano, tipo... Se ele foi o primeiro ser criado pelo véu da nave, então significa que ele realmente deve ser bem poderoso, né? Afinal, tipo, as aparências dele são quase que semelhantes, né? Que nem eles explicaram, né? Que enquanto o véu da nave significava um, o Felder significava o outro. Da hora, cara. Então, tipo, você deve esperar que a força do Felder deve ser gigantesca, né? Afinal, tipo, pro cara ser comparado assim, então é bem óbvio, né, que o Vega, tipo, queria fazer isso, né, essa mudança no Feldon, né, pra ele atingir esse patamar. Mas, cara, dá um ódio também desse personagem do Vega, né, cara? Puta que pariu, cara. O cara ficou provocando até chegar a esse nível, mano. Mas, pelo menos, né, que nem ele diz, né, que se você não tem força, como que você vai sobreviver numa luta, né? Mas eu gostei bastante desse resumo. Foi bem rapidinho, mas como é a parte um, né, dá pra entender. Mas, cara, passa muito rápido, cara. A gente fica concentrado aqui, tipo, tentando entender a história aqui, relembrando algumas certas coisas. Só que vai voando, cara, voando mesmo. Mas ainda assim foi bem interessante, eu gostei bastante. Quero que o próximo. Tipo, porque eu espero que venha logo uma luta, cara. Eu fico hypado pras lutas. Tipo, conversa legal, é legal. Tipo, você vai entendendo um pouco da história e tudo. Mas eu quero ver a briga, cara. Eu quero ver porrada. Quero ver o Rimuru, o que aconteceu com o Rimuru. Quero ver. Ai, meu Deus do céu, quero ver logo. Quero ver a turma toda. Mas ainda assim, espero bastante da próxima parte, como que vai estar, mano. Espero que já comece pelo menos dar um fecho pra próxima luta já. Porque a gente sempre fica no hype. Porque, meu, esperar pro próximo volume agora vai saber quando, né? Então a gente fica no aguardo pra pelo menos ter um desfecho ali onde vai pro próximo volume já vai encaixar a próxima luta. Isso daí eu fico no aguardo. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música, comentar reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui!